Deus, quem é que trouxe Bíblia hoje? Aqueles que estão aqui comigo também. Glória a Deus, é assim mesmo. Levanta a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia, é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o mais que vencedor. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Não só os que estão aqui presentes, mas os que estão também em casa. Somos o que a Bíblia diz que somos. Muito bem, vamos então para esta série Preparados para os Últimos Dias, glória a Deus. E hoje é a quarta lição desta série e o subtítulo desta mensagem é: O vento assopra onde tu não queres. Digam todos comigo: o vento assopra onde tu não queres. Bem, o que é que isto tem a ver com o estar preparado para os últimos dias? Já vamos ver. Vamos abrir as Bíblias em João, capítulo 3. João, capítulo 3. E nós vamos àquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, em que Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nós vimos esta passagem naquela série passada acerca de nascer de novo. João 3, versículo 8. E no versículo 7 Jesus diz assim: não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E agora Jesus diz aqui esta declaração que mexeu comigo esta semana toda. Este versículo tem estado no meu coração e tenho meditado muito nele. E Jesus diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com letra grande. Está a falar do Espírito Santo. Nós sabemos que quem nasce do Espírito Santo nasce de novo. Jesus está-se a referir ao novo nascimento. Então, amados, eu acho interessantíssimo a comparação que Jesus faz aqui. Ele compara nascer do Espírito e compara também a ação do Espírito Santo na nossa vida à ação do vento. É uma comparação que ele está a fazer. E quando nós pensamos no vento, o vento, na verdade, é o que Jesus diz: ele assopra aonde ele quer. Há uma liberdade no vento que nenhum ser humano consegue controlar. Nós não conseguimos controlar a ação do vento. Ele é livre. Assim é o Espírito Santo também. O Espírito Santo assopra. Ele vai a todos os quatro cantos da terra e ele é livre de tocar na vida de seja de quem for. Ele é livre. Ele não precisa de igreja, não precisa de instituição, não precisa do cristianismo para nada. O Espírito Santo é livre. É como o vento. Ele é livre. Ele toca em todos os quatro cantos da terra. Ninguém pode controlar o vento. E o vento assopra muitas vezes onde nós não queremos. Quantas vezes nós, as senhoras, não é? Mas eu também, estamos a estender a roupa e vem aquela rajada de vento e assim: caramba, este vento agora aqui não dá jeito nenhum. Mas ele assopra onde ele quer e muitas vezes ele assopra e nós não queremos, mas ele assopra na mesma. E há algo aqui a aprender com isto. Porquê? Porque o vento faz a vontade dele e não a nossa. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a vontade dele na nossa vida. Quer você queira, quer não, ele faz a vontade do Pai. Porque o Espírito Santo, ele está, como eu já disse, presente. E quem nasce de novo, e preste bem atenção que eu vou dizer, quem nasce de novo passa a ter uma ação direta deste vento do Espírito Santo na vida, em que você
não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade do Espírito Santo. E nós temos um exemplo na vida de Pedro. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 21, e vamos ver o que é que Jesus diz a Pedro. João 21, versículo 18. Jesus estava a ministrar ao coração de Pedro. Pedro tinha negado a Jesus, e mais tarde, após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus vai ter com Pedro e ministra ao coração dele. É onde ele pergunta: amas-me, Pedro? 3 vezes perguntou, e Pedro 3 vezes respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus faz esta declaração para Pedro, do versículo 18: na verdade te digo que quando eras mais moço, presta atenção ao que Jesus diz aqui, te cingias a ti mesmo, tal e qual como nós fazíamos a nossa vontade. É a minha vontade, é assim, eu a que sei. Te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, agora veja aí, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então Pedro passou a seguir a Jesus de uma maneira diferente. Nós sabemos que há aqui um prenúncio do modo como Pedro iria morrer. Pedro vai morrer de uma maneira que provavelmente não era a maneira que ele queria. Porque sabemos pela história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Conforme diz aqui: estenderás as tuas mãos. Estará de mãos estendidas. Quando uma pessoa está de cabeça para o ar, ainda por cima crucificado de cabeça para baixo, aliás, está todo estendido. Completamente estendido. E então Cristo está a falar acerca da morte dele também, mas ele está a falar de outra coisa, que tu vais ser cingido por outro, o outro te levará onde tu não queres. E é este espírito, é este vento que Deus quer soprar sobre as nossas vidas, porque quem nasce de novo tem que estar predisposto a deixar-se de cingir a si mesmo e passar a ser cingido pelo Espírito Santo. E isto é muito difícil. Isto é muito complicado. Mas o Espírito Santo assopra aonde nós não queremos. Diga assim comigo: eu nasci de novo e eu sou cingido por outro. Não mais eu, mas o Espírito em mim. Cristo vive em mim. E é esta confiança que nós precisamos de desenvolver. Deixar que outro, neste caso o Espírito, nos cinja a nós mesmos. Vamos ver um bocadinho acerca do que é que o vento faz no mundo. 3 coisas básicas. E eu acho interessante o modo como o vento opera no mundo, porque comparando o vento com a ação do Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo também faz na nossa vida. E há 3 coisas muito interessantes. O vento modela o relevo. Uma das coisas que o vento faz é modelar o relevo. Segundo, transporta umidade. O vento transporta umidade. E em terceiro lugar, uma terceira ação do vento, claro que faz muito mais, não é? Mas estamos a ver aqui 3 coisas básicas. O vento ameniza o calor, refresca os dias quentes. E são estas 3 coisas que hoje quero ver consigo, e uma quarta que é das mais importantes para os dias de hoje, para estes últimos dias, que já vamos ver, que há também o fôlego da vida, o sopro que Deus folgou para nós, essa inspiração divina que nós precisamos para os dias de hoje. Mas, voltando àquelas 3 coisas, o vento modela o relevo. Nós sabemos que
Muitas coisas que nós vemos nas montanhas, montes, as dunas da praia, por exemplo, elas têm várias fórmulas ou vários formatos à medida que os anos avançam, e é a causa desses formatos, dessas formas, desse relevo, é o vento. O vento modela o relevo da natureza. E normalmente esses ventos são ventos fortes, são ventos que vêm para soprar com força e muda as realidades. Então eu quero dizer o seguinte: quem nasce de novo, nós temos que estar preparados para ventos fortes que vêm sobre a nossa vida para alterar realidades na nossa vida. Muitos ventos que vêm sobre a nossa vida que nós não desejamos, mas eles são necessários que venham, porque Deus e o Espírito Santo quer mudar certas realidades na tua vida e na minha vida também. Nós não gostamos, porque muitas vezes nós queremos mudar o vento. Quando nós sentimos o vento a bater, nós queremos mudar. Outras vezes, o vento muda e nós não queremos que ele mude, porque estava a ser tão bom este vento. Mas ele quer mudar e nós não queremos. Mas quem nasce de novo tem que estar na predisposição de deixar o Espírito Santo mudar a nossa vida por completo. Nem que ele mude a vida de pernas para o ar, como fez com o Pedro. Nem que ele mude a nossa vida de pernas para o ar. Se ele quer fazer isso consigo e comigo, ele lá sabe porquê. Porque Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para si, Ele quer o melhor para mim também. Posso ouvir um amém? Segundo, o vento transporta umidade. Normalmente a umidade o que é que faz? O orvalho. Ele refresca e faz crescer a erva verde do campo. E o Espírito Santo, Ele quer, após os ventos fortes da nossa vida, que normalmente quando acaba esses ventos fortes, o que é que Ele quer fazer connosco? Ele quer com que nós possamos dar fruto. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito, leiam todos comigo, o fruto do Espírito é, agora leio eu, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito. Este fruto, ele é do Espírito, não é nosso, é do Espírito. E quando ele assopra este vento cheio desta umidade que vem sobre a nossa vida, é para dar fruto. Fruto para que o amor cresça, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. É esse fruto que precisa de crescer em nós e ser fortificado em nós. Daí que o Espírito Santo, por vezes, assopra de maneira sobre a nossa vida. Ele quer arrancar coisas que estão a mais da nossa vida. Ele quer arrancar muitas vezes erva daninha que está na nossa vida. Porque se nós lermos um pouquinho atrás, fala aqui sobre o fruto da carne. Diz aqui assim no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E esse vento, ele passa sobre a nossa vida para arrancar essas obras da carne
e que nós começamos a dar fruto do Espírito, porque o Espírito Santo em nós dá este fruto, porque em nós não há essa capacidade. A única capacidade que nós temos é as obras da carne. Nós temos a capacidade de produzir obras da carne, mas o Espírito Santo em nós, quando Ele se cinge a nossa vida, Ele tem a capacidade de trazer este fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Posso ouvir um amém? Em terceiro lugar, o vento, ele ameniza o calor. Quando o fruto do Espírito Santo é visível nas nossas vidas, à medida que esse fruto vai produzindo, o que é que acontece? O calor, as dificuldades na vida, as dificuldades que nós muitas vezes encontramos nos relacionamentos e em tantas outras situações, por causa desse fruto na nossa vida, vai amenizando o calor abrasivo que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. E esta é a ação que o Espírito Santo quer fazer muito nas nossas vidas. Mas hoje eu quero aqui falar acerca de um assunto muito importante, que eu batizaria este termo de o vento da inspiração, ou o fôlego da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 32. Jó 32. Jó 32, versículo 8. Nós vamos ler duas passagens no livro de Jó, um no capítulo 32, versículo 8, e depois no capítulo 33, versículo 4. Nós vivemos tempos, e presta atenção ao que eu vou dizer agora, nós vivemos tempo que necessitamos muito de inspiração. Inspiração. Quando nós estamos no meio de dificuldades e quando nós estamos numa situação como o mundo hoje vive, o mundo está a viver uma situação absolutamente anómala. Por um lado incompreensível, por outro lado difícil. Estamos à beira de graves crises sociais e de uma grave crise económica. E nós precisamos de ser inspirados neste tempo. A inspiração divina é importante para tomar decisões. E é isso que Deus quer fazer conosco. E então, neste livro de Jó, no capítulo 32, versículo 8, diz assim, digam comigo também, na verdade, há um espírito no homem. Isto é, o homem tem um espírito. Falando do próprio espírito do homem. E depois diz assim, agora leio eu, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. O que é que faz com que o homem fique inteligente, sábio, seja uma pessoa considerada entendida? É a inspiração do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? É Deus. Então o homem precisa de ser inspirado. E de onde é que vem a inspiração? Vem de Deus, mas passa pelo espírito do homem. O espírito do homem é o receptor da inspiração de Deus. O nosso espírito, ele é o receptor da inspiração de Deus. Veja aí também Jó 33, versículo 4, que é quase a mesma coisa do outro versículo que acabamos de ler, diz assim, o Espírito de Deus me fez, e agora veja, presta atenção, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O que é que deu vida? A inspiração do Todo-Poderoso. Daí que, por exemplo, em Gênesis, não é? Se formos agora a Gênesis, veja aí, Gênesis capítulo 2,
versículo 7. Gênesis 2, 7. Quando Deus formou o homem do pó da terra, diz assim o versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, ele soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. É este fôlego da vida que permite-nos viver, mas muito mais do que isso, é este fôlego da vida que nos inspira para a vida. Porque não basta só viver, é preciso ter inspiração para viver. A vida não pode ser só uma coisinha que nós olhamos e assim, mas isto é que é viver? Não, nós precisamos ser inspirados para que nós possamos viver aqui nesta terra de uma maneira que possamos ultrapassar as dificuldades que os ventos muitas vezes trazem, mas às vezes é o próprio Espírito Santo, e já vamos ver que há certas dificuldades que vêm para realmente delas nós sermos inspirados. Glória a Deus. Sabe uma coisa, meu amado? Eu vou dizer uma coisa àqueles que estão lá em casa e àqueles que estão aqui presentes, também dizer o seguinte a vocês. A inspiração de Deus não vem de atos proféticos. Às vezes, e agora está muito na moda, não é? O pessoal faz diretos no Facebook e no Instagram e no YouTube, então nós vemos muitas vezes pessoas que em nome de Deus dizem assim, eis um ato profético, eis uma revelação apostólica, eis um alinhamento profético. E a inspiração de Deus não vem de atos proféticos. A inspiração de Deus vem de Deus e o nosso espírito, o espírito do homem é o receptor dessa inspiração, glória a Deus. Nós não precisamos de nenhum apóstolo que nos venha dizer o que é que temos que fazer. Nós não precisamos de nenhum alinhamento profético para nos dizer o que é que nós temos que fazer. O que é que nós precisamos? Precisamos que Deus fale aqui ao receptor do nosso espírito para nós sermos inspirados, para que você e eu saibamos o que é que temos que fazer com a vida que Deus nos deu. É isso que nós precisamos. Aleluia! É muito importante isso. E então, a inspiração vem de Deus para o espírito do homem. E é o Espírito Santo que sopra esse vento para dentro de si e para dentro de mim. Ele sopra esse vento, essa inspiração. Veja aí Provérbios capítulo 4. Estou apenas a reforçar esta situação porque ela é muito importante e já vamos ver como é que ele nos inspira. Provérbios 4, versículo 20. Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20 diz assim, filho meu, ó filho meu, quem é que está aqui e quem lá está em casa que diz, eu sou um filho de Deus. Glória a Deus. Então, filho meu, apesar de que isto diz assim, atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, do teu espírito, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E agora o versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu espírito, o teu coração. Porque é dele, é lá do espírito que procedem as saídas ou os fluxos da vida. As saídas da vida. Irmão, eu já mencionei este versículo, creio na semana passada ou há 2 semanas, em que é muito importante nós guardarmos o nosso espírito. Ele é o receptor da inspiração de Deus. O nosso espírito é o receptor da inspiração de Deus. E nós não podemos permitir dar-nos ao luxo de que este espírito seja alimentado com qualquer tipo de comida.
O espírito precisa de ser alimentado com o quê? Com a palavra de Deus. Por isso é que ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina os teus ouvidos para elas. Ouve-as. Guarda o teu espírito. Não te des ao luxo de andares a ouvir tudo e mais alguma coisa. Guarda o teu espírito. Protege-o. Guarda o teu coração. Porque dele procede fluxos. E a inspiração divina é um fluxo de vida que nós necessitamos para quem quer viver estes últimos tempos. Nós estamos a falar um tema muito importante e estamos a falar, vamos imaginar, não é, para a geração dos últimos tempos. Mas não, independentemente, não importa que geração nós sejamos, quer sejamos dos últimos tempos, das últimas horas ou não, nós precisamos, durante a nossa caminhada desta vida, nós precisamos de ser inspirados, porque há momentos da nossa vida que nós não sabemos o que devemos de fazer à nossa vida. Eu já vivi algumas situações assim. Eu já estive diante de situações da minha vida que eu não sabia o que havia de fazer. Se calhar algumas pessoas estão aqui hoje na sala e algumas pessoas que estão-nos a ver neste momento, estão neste momento a passar por o mesmo momento. Pastor, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer nesta vida. Eu não sei o que é que eu vou fazer à minha vida. Eu ouço tantas coisas. Agora estamos com esta situação do Covid. Todos os dias somos bombardeados com notícias. O que é que eu vou fazer à minha vida, pastor? O que é que eu vou fazer com o meu negócio? O que é que eu vou fazer com os meus filhos? O que é que eu vou fazer com os meus estudos? O que é que eu vou fazer com a minha família? O que é que eu vou fazer? Digam lá todos comigo. O que é que eu vou fazer? Aleluia. O que é que eu vou fazer? E decisões baseadas na carne dá mau resultado. Dá problemas. Dá muito problema. Sabe, às vezes não basta só dizer, nós ouvimos muitas vezes hoje muitas frases no Facebook. Por exemplo, uma frase que anda por aí nas janelas das casas dos portugueses, quando eu vou fazer montagens com a minha filha ou com a minha sogra, nós vamos fazer montagens e às vezes vemos assim os clientes lá com aquelas frases: vai ficar tudo bem. É tão bonita essa frase, vai ficar tudo bem. E olhamos e vimos os pregadores assim, e eu também faço isso: Deus te ama, irmão. E o irmão está a ouvir: sim, amém, eu sei que Deus me ama, mas ai, tu vais conseguir, vais ver que Deus está contigo. Ai, Deus vai te ajudar, amém, glória a Deus, aleluia. E a gente fica com aquelas frases. É bom, é melhor do que nada. Mas passado meia hora a gente fica a pensar assim: mas o que é que eu vou fazer à minha vida? É tão bonito ser encorajado assim, mas o que é que eu vou fazer? Então nós precisamos, sabe do quê nestes tempos? De inspiração. Diga assim: eu preciso de inspiração. E alguém pode pensar assim: mas pastor, mas eu não ouço Deus. Deus não gosta de mim. Eu bem tento, eu faço tudo. Eu já não sei o que é de fazer. Eu oro, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu faço o pino. Eu não sei, pastor, o que é que eu faço? E você tem razão. Tem razão, porque sabe porquê? Porque infelizmente nós fomos todos formatados em ensinos que não fazem sentido nenhum. Muitas vezes nós somos levados aos sentimentos. Por exemplo, eu fui ensinado assim: ai, pastor, sabe, se você sentir um sinal verde, é porque é o sim de Deus. Se sentir um mal-estar, é porque é o não de Deus. Bem, já tive dias em que eu me sentia um mal-estar, mas foi por causa da comida que eu comi. E nós vamos atrás de sentimentos. Vamos atrás de uma luz verde, vamos atrás de uma luz vermelha. E fomos ensinados de uma maneira que não tem lógica nenhuma. E eu espero por Deus que esta mensagem te possa ajudar, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nós possamos ser mais práticos na maneira como nós observamos
da maneira como nós ouvimos, da maneira como nós vemos. E é exatamente aqui como Deus nos quer inspirar. Eu vou-te ensinar 4 modos hoje, 4 modos de como é que nós podemos ser inspirados. Mas deixa-me dizer-te aqui 2 notas prévias. A primeira nota prévia é esta: dificilmente alguém é inspirado se não tiver cuidado de guardar o seu coração. Dificilmente. Se você é uma pessoa que é dada a tudo o que aparece no Facebook, tudo o que aparece na televisão, você acredita em tudo o que dizem, você não está a guardar o coração. E é difícil alguém ser inspirado dando ouvidos a tudo e mais alguma coisa. É difícil. Porque não guarda o coração. E em vez de ter lá fé, tem o quê? Tem medo. Está cheio de medo. As pessoas andam cheias de medo. As pessoas têm medo de andar na rua. As pessoas têm medo de entrar numa loja. E se esquece da máscara. Ai, meu Deus, onde é que está a minha máscara? E andamos todos assim, cheios de medo, irmãos. Porquê? Porque nós damos ouvidos a muita notícia falsa que anda por aí. Então, pastor, em quem é que eu vou acreditar? Olha, se não sabem como acreditar, fecha a televisão, fecha as notícias, para de ouvir isso e enche o teu coração com a palavra de Deus. Enche o teu coração com a palavra de Deus. A segunda nota prévia é o seguinte: dificilmente alguém é inspirado se não tiver o hábito de ouvir e praticar o Evangelho. Dificilmente. Dificilmente alguém pode ser inspirado por Deus se não tiver o hábito de praticar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é vida. O Evangelho é vida. Então, 2 notas prévias. Dificilmente alguém é inspirado se não tiver cuidado de guardar o coração, e dificilmente alguém é inspirado se não tiver o hábito de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito importante isso. Por isso é que o Provérbios diz: inclina os teus ouvidos à palavra do Senhor e guarda o teu coração. Porquê? Porque de lá saem fluxos da vida. Primeira maneira de Deus nos inspirar. Primeiro modo. Digam todos comigo: por meio de ouvir. Deus fez o corpo humano de uma maneira fantástica. E uma das maneiras de Deus nos inspirar é por meio daquilo que nós ouvimos. Por isso, o ouvir é importante. Prestar atenção a pequenas coisas. Nós temos que começar a prestar atenção a pequeninas coisas que aparecem no meio de muita confusão. Há coisas pequenas, simples, que falam verdade. E nós temos de estar a prestar atenção às pequenas coisas. Por exemplo, a uma conversa. Até as crianças dizem coisas que nos podem inspirar. Muito importante isto, meu amado. Todo o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo. E o ser humano tem um lado divino. Todos nós temos um lado divino. Mesmo as pessoas mais ruins deste mundo, há um lado divino que nós podemos aprender. E nós devemos estar atentos a todos os pormenores. Nós devemos estar atentos às pessoas, ao modo como elas agem, ao modo como elas falam, ao modo, as tendências que as pessoas vão tendo. Isto, por exemplo, é muito importante para os empresários. As tendências das pessoas. Até mesmo com esta crise, existem tendências e comportamentos nas pessoas que nós temos que estar atentos. Porque podemos ser inspirados para nascer um novo negócio, por exemplo. Para nascer uma ideia da venda de um novo produto, para nascer uma ideia de um novo serviço. Então, estar atento, estar a ouvir atento. Sabe uma coisa? Sábio é aquele que ouve mais e fala menos. Há pessoas que falam e não ouvem. Há pessoas que não sabem ouvir. E nós temos que estar atentos. Temos que estar mais atentos. Mais com os ouvidos em alerta do que falar mais. Por isso é que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Então nós precisamos estar atentos. Digam assim comigo: eu preciso de estar atento. Outro modo de inspiração, de onde vem a inspiração, é por meio de observação, do olhar.
Nós temos um exemplo, eu vou agora aqui mencionar, por causa do tempo, mas vocês conhecem este exemplo. O Paulo, ele e alguns irmãos iam todos os dias à oração a uma sinagoga. E todos os dias uma mulher fazia propaganda deles, diziam assim: eis aqui os homens de Deus, confiai neles. E Paulo todos os dias, e durante muitos dias, diz lá em Atos, durante muitos dias eles ouviam aquela mulher a falar, mas Paulo, pelo modo como ele ouvia e pela observação, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele percebeu que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. Expulsou o demónio, ela foi liberta e depois criou um problema porque ela dava lucro aos homens que se usavam da adivinhação dela. E aquilo foi notório naquela cidade até que Paulo foi preso e tudo. Paulo e Silas foram presos por causa desta ação. Mas como é que Paulo foi inspirado? Paulo foi inspirado pela observação diária, por ouvir e por observar o modo como aquela mulher agia. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Esta mulher tem um espírito de adivinhação. Expulsou o espírito dela. Temos outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, quando ainda hoje vimos o vídeo do Gabriel e da Constança das formiguinhas. Quando em Provérbios diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso e olha para ela, olha para a formiga. O que é olhar? Observa o que é que a formiga faz. Já vos disse aqui nestas pregações, até que os animais nós podemos ser inspirados quando estamos a observar o modo como os animais, por exemplo, vivem. A inspiração vem pela observação atenta. Até no mundo da ciência, no mundo, por exemplo, a criação do avião. Hoje temos uma invenção fabulosa que foi a produção dos aviões, a criação dos aviões. Você sabe como é que surgiu essa inspiração? Pela observação. O modo como os pássaros voam. E à medida que o homem ia observando e observando e estudando, a inspiração veio e surgiu uma invenção absolutamente fantástica. Pelo meio da observação. Outro exemplo também, por exemplo, que Deus fez com Jeremias, com o profeta Jeremias, em Jeremias 18, estou apenas a mencionar, vocês depois podem ler em casa, vocês já estão em casa, estes aqui é que não, mas em casa podem ler depois Jeremias 18, quando Deus disse a Jeremias: vai à casa do oleiro e vai observar como ele trabalha, e lá eu te falarei. E diz que Jeremias vai ter à casa do oleiro e pela observação, pelo modo como o oleiro trabalha e moldava o barro, Jeremias foi inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia! Você pergunta assim: então, mas Deus não podia lhe falar logo ali em casa? Podia. Mas porquê é que Deus mandou ir ter à casa do oleiro? Não sei. Só sei uma coisa, que foi na casa do oleiro e foi pela observação que Jeremias foi inspirado. Tem um outro profeta, por exemplo, agora não me lembro o nome, talvez a Célia me possa ajudar. Deus mandou ele casar-se com uma prostituta. Foi Oseias, não é? E você diz: o quê? É verdade. Então pastor, quer dizer que eu também posso me casar assim? Não, nada disso, só há um exemplo na vida, que foi o Oseias. Deus não mandou mais ninguém fazer isso. Mas Deus mandou fazer isso porquê? Porque aquele relacionamento que Oseias teve com aquela mulher serviu de inspiração para depois, mais tarde, profetizar acerca de Israel, porque a atitude do povo de Israel era a mesma que aquela mulher tinha para com Oseias. Ela tinha amantes, ela se prostituía com vários homens e assim a nação também se prostituía em relação a Deus. E foi assim, por esta observação, que Deus usou Oseias para ser um profeta muito incómodo e profetizou naquele tempo debaixo de inspiração divina. Então a inspiração vem a nós através do quê? Da observação. Então nós temos que estar atentos.
Nós temos de estar atentos, amados. Porque o modo como nós observamos muitas coisas pode nos inspirar a tomar pequenas decisões, e são essas pequenas decisões que fazem toda a diferença na tua vida, no teu casamento, pode fazer toda a diferença no teu negócio, pode fazer toda a diferença em tantas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Eu vou-vos dizer uma coisa, houve uma situação, eu só não me lembro dos pormenores, mas eu lembro-me que há muitos anos atrás houve uma situação que Deus estava a lidar comigo, tinha a ver com o meu caráter, e um dia uma criança falou uma palavra, e aquela palavra tocou tão forte em mim, e a palavra daquela criança inspirou-me a tomar uma decisão. E eu disse assim, eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim. E foi a palavra de uma criança. E por acaso, por Deus, eu estava atento e estava com atenção à criança. E muitas vezes nós não estamos com atenção a ninguém. Estamos tão focados em nossos problemas, estamos tão focados nas nossas amarguras, nos nossos pensamentos, que nem sequer ouvimos as pessoas que estão sentadas ao nosso redor, na nossa sala, que às vezes estão a conversar coisas que, se nós estivéssemos atentos, podia nascer luz ali, nascer ali ideias fantásticas. Mas nós estamos focados nos nossos problemas, nas notícias da televisão, no Covid-19. O povo português está adormecido, amados. Infelizmente, este confinamento está a adormecer o pessoal. O pessoal está a adormecer. E nós temos que estar acordados e acordar para outras realidades. E temos que avançar com a vida. E temos que ir para a frente e pedir ajuda a este vento de inspiração. Espírito Santo, sopra sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo, e inspira-me com ideias. Mas para isso nós temos que desligar a nossa cabeça do Covid-19 e temos que começar a ligar a cabeça à palavra do Senhor e estar atentos, observando e ouvindo com atenção as pessoas ao nosso redor. Porque de lá pode vir inspiração de Deus para ti e para mim também. Aleluia. Agora o terceiro modo, quer ir para o terceiro? Isto vai avançando O terceiro modo, sabe qual é? Por meio de tribulações e perseguições. Ai, pastor, o quê? Eu pensava que vinha através de um ato profético, vinha de um alinhamento profético, de uma mensagem reveladora apostólica. Afinal, a inspiração vem por tribulações. É verdade. Veja aí Romanos capítulo 5. Romanos 5. E hoje você vai entender porque é que muitas tribulações vêm à nossa vida. Porque elas têm um propósito. Presta atenção a este ponto, que este é fundamental. Ela tem um propósito. Antes de nós lermos, deixa-me dizer o seguinte. Este meio de Deus nos inspirar, que é através de tribulações e perseguições, pode causar duas coisas. Ou tu e eu, ou nós nos amarguramos, ou então nós deixamos que estas tribulações sirvam de meio para Deus nos inspirar, para nós sairmos delas, glória a Deus, e sairmos com uma aprendizagem, sairmos mais robustos, sairmos mais fortes do que nunca. Tens dois caminhos, ou te deixas amargurar e vais-te afundar, ou então tu aproveitas aquele vento forte que vem sobre a tua vida e te deixas ir. E tu vais sair melhor do que antes. Olha aqui que Paulo diz, Romanos 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, isto é, damos glória nas tribulações. O quê? Ficamos contentes nas tribulações? Sim. Paulo está a dizer que damos glória nas tribulações. Porquê? Porque ele sabia, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, produz caráter, e a experiência, a esperança, glória a Deus. Como é impressionante, sabe? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe de onde é que vem o fruto da esperança? Da tribulação. A esperança nasce da tribulação.
E esta? O quê, pastor? Não pode ser. Não, então você não acabou de ler o que eu li. Vou lá outra vez. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações. Porquê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Ai, ai. E a paciência traz o quê? Experiência, endurance, traz caráter sobre nós. E o que mais é que ela faz? Esperança. Esperança. Nós começamos a olhar para a vida com outros olhos. Eu vou dizer uma coisa, as coisas sendo tudo facilitado, estamos a criar filhos mimados. Há muitos filhos na fé mimados no mundo, porque foram habituados às pregações do facilitismo. Tudo é uma bênção, o Senhor é contigo. Até parece que se alguém tiver uma tribulação é do diabo. Não, as tribulações não são do diabo. As tribulações vêm sobre a nossa vida, sabe para quê? Os ventos fortes vêm na nossa vida, sabe para quê? Para soprar aonde tu não queres. Para te trazer experiência. Daqui a uns anos tu vais olhar para trás e tu vais ser uma bênção. Deus vai te usar de ti para tu seres um encorajador a pessoas que estão a passar por aquilo que tu já passaste, glória a Deus. E tu vais dar esperança a essas pessoas. Tu vais falar ao coração dessas pessoas por Deus, trazendo esperança a eles. Porquê? Porque aquela tribulação por qual a pessoa está a passar, tu também já viveste isto e sabes que Deus é contigo e que Deus te vai dar vitória. Muitas vezes eu falo isso para os meus filhos atualmente. Os meus filhos estão a passar alguns por uma fase que para eles é difícil, mas para eu já passei por elas. E por isso eu estou sempre a dizer, vocês vão conseguir, vocês vão vencer, porque Deus faz isto, Deus faz aquilo, e Deus se move assim, Deus se move assado. E isso traz o quê? Traz esperança. Traz esperança. Forma esperança. E mais, traz esperança não só para eles que ouvem, mas para mim também, para as próximas tribulações que vierem. Porque as próximas que vierem, você pensa que já acabou, não acabou, vai haver mais. Pastor, não falo negativo. Quem é que diz isso? Até o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então a próxima que vier, tu vais enfrentar com esperança. Por isso, quando veio o Covid, algumas pessoas que são meus amigos ficaram assim meio assim, como é que é dizer assim, com o pé atrás comigo, quando eu disse assim, eu não tenho medo do Covid, eu não tenho medo disso, se for preciso eu vou para a linha da frente, faço o que for preciso. Porquê que eu digo isto? Porque eu já passei por muitas coisas que venci, vi Deus a dar vitória e sei que o mesmo Deus que me deu vitória lá atrás é o mesmo que vai me dar vitória agora, glória a Deus. Aleluia! Porque Ele é Deus. Me dá esperança para enfrentar tudo e mais alguma coisa, glória a Deus. Eu não tenho medo de nada, pela graça de Deus. Porque me deu esperança. As minhas tribulações me dão esperança. Glória a Deus. As pessoas estão habituadas que venha um homenzinho de Deus dar assim uma profecia. Ai, 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 os pelos arrepiados. Ai, um alinhamento profético. Pronto, já está. Não. As tribulações nos dão esperança. Olha aqui Atos 4. Eu tenho que ministrar isto a vocês, meus amados, que isto tem que entrar no nosso coração. Atos capítulo 4. Está tudo vermelho aí, Paulo? Tá, fixe. Atos capítulo 4, versículo 29. Olha aqui. Olha como é que os discípulos eram. No início, quando o Espírito veio, quando o vento do Espírito veio sobre eles, eles nasceram de novo. Uau! Eles nasceram de novo e o vento vem sobre eles. E agora diz aqui assim no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Os discípulos eram ameaçados todos os dias. Mas eram ameaçados não é como agora. Ai, um Covid-19. Não, eles eram ameaçados de morte mesmo, de prisão. Perseguição séria. E ele dizia, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem, com toda a ousadia, a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, tendo feito este pedido, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com o fogo do Espírito, anunciavam com ousadia, inspirados, a palavra de Deus, glória a Deus. Uau!
Eles não tinham medo de perseguição, de tribulação, tinham lá medo do quê? A glória a Deus. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa. No meio da tribulação surge inspiração. É no meio das dificuldades, irmãos, que nós aprendemos grandes lições na vida. Eu digo uma coisa, até mesmo no meio das tuas decisões erradas e patéticas, se tu tiveres o coração aberto para isso e não te amargurares, tu aprendes grandes lições e dessas tuas decisões sai e nasce inspiração para novas ações na nossa vida, ações como deve ser, glória a Deus, inspiradas por Deus. Nós temos que aprender com os nossos erros, porque eles nos inspiram a não tomar erros no futuro. E agora o quarto modo, para terminar. Prepara-te para este, porque este é fantástico. O quarto modo de Deus nos inspirar é quando nós desenvolvemos o que a Bíblia fala de temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor é encaminhado para a vida. É guiado para a vida. Veja aí Provérbios capítulo 19. Provérbios 19. Versículo 23. Eu não estou a falar de medo, mas estou a falar de respeito por Deus. Quem respeita a Deus e respeita o seu filho, o Evangelho. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Encaminha. É como se alguém dissesse assim, ó, olha, anda cá, vem por este caminho, agora viras à direita, viras à esquerda, agora segues em frente. É o temor do Senhor que encaminha o homem para a vida. Uau! Mas não termina aqui. Aquele que o tem, isto é, aquele que o tem o quê? Tem o temor. Aquele que o tem ficará satisfeito. Não é Deus que fica satisfeito, és tu mesmo que ficas satisfeito. Porque tu tens esse temor, porque tu desenvolves esse temor e tu que o tens, ficas satisfeito. Isto é, Deus vai satisfazer a tua vida. Nós vamos ter uma vida preenchida dessa vida, desse fogo de Deus sobre nós. Mais. E agora veja, e não o visitará mal algum. Uau! Você acredita nisto que acabou de ler? E não o visitará mal nenhum. Mal nenhum. Aqueles que temem ao Senhor. A inspiração vem também daqui. Porque quando nós respeitamos a Deus de todo o nosso coração, o amamos de todo o nosso coração, como é que você diz assim, mas pastor, como é que eu sei se eu amo a Deus se eu não o vejo? É muito simples, quando você ouve o Evangelho, a sua resposta ao Evangelho é a demonstração do seu amor por Deus. Se você ouve o Evangelho e diz assim, o pastor fala muito bem, realmente a Bíblia também diz isto assim, mas pronto, eu cá faço as coisas à minha maneira. Pronto, isso você é consigo. Mas quando nós ouvimos o Evangelho e damos ouvidos ao que Jesus diz e respeitamos as palavras de Jesus, isso é temor. Temor a Deus é respeitar as palavras de Jesus, dando ouvidos a Ele. O que é que isso produz em nós? Produz que somos encaminhados na vida, sobrenaturalmente. E ontem eu estava a falar com a Célia e dizer assim, nós viemos parar aqui onde estamos, glória a Deus, nunca faltou nada porque Deus nos encaminhou sempre. Aos anos que Ele nos encaminha. Já estivemos no Brasil, já viajamos quase meio mundo,
já estivemos aqui e acolá, já fomos a não sei onde, já viemos, agora estamos aqui, glória a Deus. É o temor do Senhor que nos encaminha, glória a Deus. E o que é que fez? Fez com que nada faltasse. Até os dias de hoje nunca faltou nada. Tenho 5 filhos maravilhosos, netos, e agora vão-se casar mais 2, em breve. Não sei quanto mais netos vão vir, só Deus sabe. E à parte disso tudo, o Senhor vai continuar a encaminhar-nos em vida. Eu sei que um dia vou ter que morrer, mas o Senhor nos protege, e lá está. E não o visitará mal nenhum. Glória a Deus. Isto é fantástico, esta palavra. Veja aí Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. E a ciência do santo, isto é, o conhecimento de Jesus, porque Jesus é que é o santo. Veja que a palavra santo está com S grande. Então, isto refere-se a quem? Quem é que é o santo? Não é o fidalgo. Eu só sou santo por empréstimo, porque ele diz que eu sou. Mas este santo que está aqui é Jesus. Então, o conhecimento sobre Jesus é a prudência para a nossa vida, conforme diz aí. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem, se eu preciso de sabedoria nos últimos tempos, é agora. Nós precisamos muito de sabedoria. Então, qual é a chave para a sabedoria? Alguns pensam assim, é só orar, se tens falta de sabedoria, pede. Sim, podemos pedir, mas se nós não termos este respeito por o Senhor, nada serve. Então, o respeito por Deus, porque a palavra de Deus vale mais que a palavra dos homens, então esse respeito que nós temos por Deus é o princípio da sabedoria que tu e eu precisamos para viver. E mais, e o conhecimento de Jesus, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós somos ensinados a andar na prudência, glória a Deus. Porque Jesus nos ensina prudência. Ele não é maluco, Jesus não é um alienado que anda aí, aleluias, aleluias, Jesus não é assim. Jesus não anda aí em atos proféticos, em alinhamentos proféticos. Jesus não é nada disso. Ele é muito prático. Ele ensina-nos acerca da prudência. E nós temos que aprender com Jesus. Por último, Provérbios 1, versículo 7. E este é o início do livro de Provérbios. Um homem que foi, conforme a Bíblia diz, mais sábio que a terra conheceu, o rei Salomão. E ele dizia assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem desprezar a sabedoria e a instrução é porque despreza também este respeito por Deus. Porque não respeita a Deus. Respeitar a Deus é a chave para tudo. E quando nós respeitamos Deus, as portas se abrem. A sabedoria vem. A inspiração do Altíssimo vem sobre nós. E esta inspiração, ela vem por meio de nós estarmos atentos a ouvir, estar atentos à observação. Você já reparou que Deus não fez os olhos para quê? Para nós não é só para dizer assim, que olhos tão bonitos que tu tens. Não, é para vermos. É para vermos com olhos de ver. Muitas vezes Jesus dizia assim, atendei, olhai, presta atenção como tu vais ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Não é ouvir o ouvir normal, é ouvir de outra maneira. Estarmos atentos. Deixa lá ver como é que aquela pessoa fala, como é que ele se porta. E por aí fora, a atenção, a observação. As tribulações, quando vêm à nossa vida, ela nos inspira, nós temos algo para aprender. Agora, o que é que pode travar toda a inspiração? O que é que trava a inspiração sobre a nossa vida? É quando nós ficamos ressentidos, magoados, ofendidos. Quando nós ficamos
amargurados. É a pior coisa que pode acontecer. Nós muitas vezes ficamos amargurados com pequenas coisas. Ficamos ofendidos com coisinhas de nada. A coisa não está a andar como eu quero, já fico todo chateado. A coisa não está a progredir como eu gostaria, já estou a mandar bitites contra este, contra aquele e por aí fora. E nós temos de ter cuidado com isso. E nesta altura em que nós todos estamos muito confinados, estamos obrigados a fazer certas coisas que o governo manda, estamos, sei lá, tanta coisa que acontece, nós temos de ter cuidado. E temos que ter cuidado também de nós pensarmos assim: ah, Deus não gosta de mim. Ah, Deus nunca me fala. Ah, Deus... Se calhar Deus está a falar e tu não estás a prestar atenção. Porque estás a focar-te só em ti, no teu problema, nas tuas coisas. E tu tens que começar a prestar atenção nos outros. Observar para os outros. Ajudar os outros. Sai da casca e começa a ajudar. Começa a ser útil. Começa a fazer isto. Vai. E Deus, no meio da interação... Sabe que esta situação de nós nem sequer sairmos para cumprimentar as pessoas, nem sequer termos convívio de um abraço, isto é mau. Porque é mau porquê? Porque corta a interação humana. O homem foi feito para viver em interação. Isto é uma loucura que estão a querer fazer em querer cortar as idas às praias. O sol faz-nos um bem tremendo e as pessoas, se quiserem apanhar sol, tem que ser na varanda da casa delas, não podem ir à praia. Quando a água da praia é terapêutica, quando a própria areia tem micro-organismos que fazem bem para criar imunidade natural no nosso corpo. Isto é de uma insanidade incrível. Quando estão-nos a cortar os relacionamentos, irmãos, nós temos que começar a abrir os olhos. E nós temos que começar a aprender que isso é mau. Nós não podemos viver a vida toda confinados. Nós temos que começar a sair da casca. Temos que começar a ser mais como é que se diz? Interativos, lidar com as pessoas. Porque é no lidar com as pessoas que somos inspirados. É no amor, é nas palavras, é nas ações, a inspiração vem dos relacionamentos. Vem dos problemas que temos para resolver. É daí que vem a inspiração de Deus. Porque Deus fez-nos à sua imagem e semelhança. E todo o ser humano tem algo divino nele. E é esse algo divino que nós aprendemos uns com os outros. E é assim que somos inspirados. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Vamos baixar as nossas cabeças, por favor, fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela tua palavra que tu nos tens ensinado. Senhor, dá-nos ainda mais inspiração. Abre-nos os olhos da mente e do espírito para ouvir e entender a tua palavra. Guia os nossos passos, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. E, Senhor, eu te peço que aquilo que foi hoje aqui ensinado se faça luz no nosso coração. Que nós possamos ouvir mais vezes esta mensagem e, ao ouvir com atenção, possamos ser inspirados também e possamos entender o que tu nos quiseste falar hoje, em o nome de Jesus Cristo. Este é o nosso pedido, a nossa oração. Eu oro também por toda a Igreja Lighthouse, todas as famílias, todos os nossos amados irmãos, onde quer que eles estejam. Por aqueles que estão aqui nesta sala, por aqueles que estão a assistir em direto e que eles vão ver e ouvir esta mensagem. Nós te pedimos a tua graça, o teu favor, a tua sabedoria sobre a vida deles, a tua proteção, em o nome de Jesus Cristo. E acima de tudo, inspira-nos, Senhor. Assopra esse vento, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória.